Irmãos, a paz do Senhor. Eu ia colocar um vídeo sobre o sepultamento de Francisco e como foi feito o último ritual de desencarne. Irmãos, a coisa é pior do que vocês imaginam. Ele não é um vídeo pequeno, ficou um vídeo super interessante e eu sei que vocês vão ficar abismados com as coisas que eu vou falar que aconteceu desde o início da enfermidade dele até o rito de passagem. Irmãos, é só misericórdia. Mas aí aconteceu uma coisa e eu fui praticamente obrigada a fazer um vídeo rápido. Por isso eu estou andando por aqui, irmãos. Porque eu vim rápido aqui para mim gravar, para falar a respeito desse apagão que aconteceu. Por isso, então, eu vou deixar esse vídeo falando sobre o rito de passagem de Francisco para outra vida, para vocês verem como nós estamos nesse mundo e o quão sonolentos estamos, irmãos. A coisa é séria. Então eu vi vários canais falando de um assunto urgente que foi sobre os apagões que estão acontecendo e eu senti no espírito de alertar vocês com urgência. Então vocês precisam de um plano B. A coisa, ela está bem mais séria do que vocês pensam. E o que vem com ele, que eu não posso colocar o nome, vai gerar um caos no mundo, um verdadeiro pandemônio. Isso vai acontecer de uma hora para outra e vão pegar bilhões de pessoas desprevenidas. Agora imaginem, irmãos, o que esse mundo vai virar. Então vocês que acompanham o canal há mais tempo, sabem que nós já passamos por loucos quando a gente falava que vocês iriam precisar de estocar porque em determinado momento ia dar ruim. Quem se lembra aí? Os vídeos antigos, inclusive tem vídeos até recentes, onde eu falo da importância de estocar água, medicamentos e estar preparados para as coisas que vão acontecer. Então, irmãos, eu também falei que naquela época que a União Europeia, ela pediu para a sua população fazer um kit emergencial para 72 horas. Vocês se lembram? Muitos canais estavam colocando, vai acontecer a 3G mundial, por isso que eles estão pedindo para fazer esse kit. Eu falei, irmãos, não é nada disso. Eu acredito que uma coisa grande está chegando e eles não têm como comunicar para a população, porque senão isso ia ser uma catástrofe. Eles estão alertando para fazer um kit de 72 horas, mas um kit de 72 horas não passa por um conflito. Lembram que eu falei? Eu disse para vocês que eu achava que eles estavam preparando a população para algo que ia vir e que eles não tinham controle. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse algo que ia vir já está chegando. A Terra, ela está passando por uma inversão magnética dos polos dela. E isso que está acontecendo não está vindo do homem. Não é o homem que está provocando. Isso é Deus. É o Senhor que está trazendo juízo para o mundo. E esse juízo inclui os dias de escuridão. Então, irmãos, acorda, desperta do sono. Isso não é um atentado cibernético, irmãos. Isso não é o homem que está fazendo. O que está acontecendo é que o Senhor está descendo juízo sobre o mundo. Então, irmãos, nós precisamos de correr contra o tempo, porque o planeta, ele está sofrendo as dores de parto. E nós,
enquanto seres humanos, vamos entrar no início da grande tribulação. As dores começaram e isso vai ser rápido. Pelo relógio do Apocalipse, nós vamos entrar na grande tribulação a partir do final do ano. Até lá, irmãos, são as dores, incluindo crise financeira, fome, perseguição e conflitos. Irmãos, eu já falei para vocês que os senhores do mundo, os globalistas, já sabem o que está aproximando de nós. Eles estão de olhos abertos para o que vem. E nós precisamos de estar preparados. Vejam isso, irmãos. Espanha, Alemanha, Holanda, Finlândia, Portugal e França sofreram apagões. Segundo eles, o que aconteceu foi por causas desconhecidas. E eu acredito nisso que eles estão falando, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você começa a estudar sobre essas anomalias estranhas que está vindo sobre o planeta e que a Terra ela está passando por uma inversão magnética dos polos dela, você começa a entender que o que está chegando ao mundo está fora do controle dos homens. Isso não é normal e eles não podem falar sobre isso, irmãos. Porque se eles falarem sobre essas coisas, isso vai causar uma bagunça mundial, para não falar outra coisa. Então, a coisa está se aproximando. Para vocês terem uma ideia, por causa desse apagão, está acontecendo uma corrida para comprar água, alimentos e sacar dinheiro na Europa. As autoridades de lá, elas estão pedindo às pessoas para ficarem em casa, para evitar o caos. Agora, sabe o que é pior? Lá, eles têm quem se preocupe com eles. E aqui, irmãos, vocês já pararam para pensar? Aqui, irmãos, o homem e a mulher, eles viajam o tempo todo. O que eles têm feito para nós, irmãos? Nós precisamos de começar a acordar para essa verdade. O Brasil está passando por um juízo por falta de juízo. Nós estamos começando a pagar a conta. E a conta ela é alta. Tem juros e correção, irmãos. São muitas dívidas que o Brasil tem com o Senhor. Eu já falei para vocês, se nós somos o país mais cristão do mundo, o que esse povo está fazendo no carnaval, irmãos? Olha para vocês verem o abuso, o escárnio que eles fazem com o nome do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada, irmãos. Ou nós estamos, nós não, porque eu acredito que assim como eu, vocês já estão despertos. Mas eles estão emburrecendo. Eles não estão pensando mais. Eles estão numa sequência de frequência maligna. Irmãos, esse povo está dentro da Matrix. E essa Matrix não está deixando eles abrirem os olhos. Enquanto eles não furarem a bolha do sistema e saírem da Matrix, eles não vão acordar para ver o que está acontecendo diante dos olhos deles, irmãos. Vejam a pessoa que está aí na liderança. O que esse homem está fazendo durante esse tempo que ele está aqui, irmãos? Olha aquela esposa dele. Isso é um absurdo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no enterro do Francisco, a mulher sorria o tempo todo. Ela estava deslumbrada com o poder, com os líderes mundiais que estavam lá. Irmãos, nós estamos sendo motivo de chacota. Acordem.
Quando isso tudo estourar, o que será de nós, irmãos? Porque na Europa está acontecendo um caos e aquele pessoal, eles são instruídos. O governo deles, por mais corruptos que eles sejam, eles ainda se preocupam com a população. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de lá raciocina. O povo de lá não é massa de manobra, eles não são gados. Eles não são levados por uma onda de ilusão de que o político tal, ele é bom, ele é o pai, ele é o papai dos pobres. O outro é isso, é aquilo. Não, irmãos. Eles não querem saber disso. Eles querem saber se o voto deles está valendo. Aqueles que eles elegeram. Se eles realmente estão fazendo alguma coisa. É por isso, irmãos. Porque a corrupção, ela se estende no mundo inteiro. Isso é bíblico. Desde que existe mundo, existe corrupção. Só que lá eles enxergam, eles pensam diferente. Eles querem segurança. Eles querem se alimentar bem. Eles querem boas escolas. Eles querem saúde. Eles querem respeito. Eles querem um exército, irmãos, que luta por eles. Eles não querem pessoas que elas são manobradas por dinheiro. Eles não querem esse tipo de gente lá, irmãos. Lá, se pisou errado com eles, não volta mais. Então lá, eles têm um governo que prepara o povo, que avisa antes. E nós aqui, irmãos, nós aqui temos que ter cuidado até com o que a gente fala agora, para a gente não ir para a gaiola. Nós estamos jogados na lata de lixo, irmãos. Eu já falei para vocês. Então, ainda existem pessoas aqui como nós, assim como nós, como outros canais, que estão servindo de atalaias para essa nação. Mas essa nação, irmãos, ela está em juízo. Eu já tinha avisado isso antes. E tá ruim? Calma que vai piorar. É só o início. Então, irmãos, nós estamos abandonados. Para não dizer que as coisas estão cada vez mais caras. Daqui uns dias, irmãos, nem carne a gente vai conseguir comer mais. Vocês sabem que agora o café não é para qualquer um, né, irmãos? Café, ovo, carne, misericórdia. Até onde isso vai chegar, irmãos? E sabe o que é mais triste? Se a criatura voltar em 2026, que eu acho difícil, porque ele falou que vai colocar a mulher, no lugar dele, irmãos. Irmãos, tem misericórdia. Ele falou que é a mulher que vai entrar no lugar dele. Ela vai ser a próxima presidenta. É juízo, irmãos, maldição, tudo junto. Então aqui eles nunca vão avisar isso para nós, não. E se alguém avisar, eles vão falar que é mentira, que é teoria de conspiração, que nós estamos trazendo notícias falsas. Vocês já conhecem o filme. Então, quando eu falo que vocês têm que se preparar para uma emergência, isso é sério. Quem se preparou vai só aumentar o estoque e aguardar o caos. Mas e quem não se preparou vai fazer o quê? Não é de hoje que estamos falando que a coisa vai chegar de surpresa. Se na Europa eles estão ficando desesperados e estão correndo para se organizarem ainda mais, e aqui? Imagina, irmãos, o que isso aqui vai virar? Sem energia, irmãos, não temos água, comida, supermercado, hospitais, bancos. Vai parar tudo. Transportes. Estão falando que isso vai durar meses. Meses, irmãos.
Irmãos, vocês se lembram daquela ex-médica da FEMA? Ela falou que ia acontecer um apagão no mundo que ia durar 3 meses. Então vai acontecer, irmãos. Tudo que aquela mulher falou está acontecendo, por isso que ela vazou, literalmente. Daniel Marçal também, ele disse que o início do princípio das dores viria agora, depois de setembro de 2025. Daniel Marçal era um ex-satanista. E muito bem, ele era um ex-satanista. Irmãos, o Senhor usou até uma mula para falar com o povo. Quando Ele quer, Ele faz tudo. Por que não usar um pobre coitado de um homem que foi um ex-satanista? Foi, irmãos. O homem entendia das coisas, ele tinha muito conhecimento. Irmãos, tudo que está acontecendo é bíblico. Uma hora nós vamos ter que passar por isso. Então não adianta a gente fechar os olhos para o que vai acontecer. E tem outra coisa. Eu acredito que eles vão aproveitar o juízo de Deus para aplicar os planos deles nas pessoas. Eles vão mudar a moeda, vai ser tudo digital. Vocês vão precisar de usar a marca para comprar e vender. Eu acho que isso é um passo para a marca, irmãos. Então vocês têm que ir se preparando, porque o tempo acabou. Tem um furacão chegando. Há anos ele está sendo anunciado. Se preparem. O grande reset, ele está em vias de ser apresentado. A saída daquele amigo do Francisco não foi por acaso. Aquilo não foi aleatório. Tudo tem um objetivo na cartilha desse povo. Por isso, irmãos, o tempo de buscar a presença do Senhor chegou. Nós não temos tempo mais para as coisas do mundo, voltar os nossos olhos para essas coisas superficiais que o mundo apresenta para nós. Nós temos que clamar por misericórdia do Senhor e nos preparar. Então, irmãos, estoquem, guardem alimentos, estoquem medicamentos, velas, pilhas, lanternas. E vocês precisam de ter um dinheiro físico. Sair do plano A e chegar ao plano B é muito mais difícil do que vocês imaginam. Por isso precisa de se preparar agora. Isso era para ontem, mas para quem não se preparou, começa agora. Vocês precisam de ser autossustentáveis. Comecem a fazer pequenas hortas, busquem alternativas para remédios feitos com ervas medicinais. Ainda dá tempo, irmãos. Preparem para os próximos eventos, porque a coisa vai ficar complicada. Amanhã, irmãos, eu vou colocar um vídeo aí que vai ser uma verdadeira bomba. Vocês vão ver o que eu descobri no ritual que houve no enterro do Papa. Então fiquem atentos, divulguem esse vídeo, deixem o like, compartilhem nos grupos e ajudem o nosso canal a crescer. Nós precisamos da ajuda de vocês para que a gente venha ter incentivo. Irmãos, o mundo está prestes a experimentar uma série de eventos socioeconômicos, colapso financeiro e uma fome mundial jamais vista. O que virá a seguir tem proporções bíblicas. Estejam preparados. Então, irmãos, eu passei só para deixar esse alerta para vocês, porque isso é urgente. Amém? Irmãos, estamos diante de um teste. O que está acontecendo são pulsos eletromagnéticos causando apagões no sistema. E eles sabem disso. O eletromagnetismo está agindo no planeta e nós precisamos de estar preparados para tudo. A elite estuda, a elite busca conhecimento, a elite se previne e o gado está atrás do vento para estocar. Quem se lembra da presidenta estocadora de vento? Os brasileiros, salvo alguns poucos que saíram da bolha, o resto estão no nível da tal. Irmãos,
Quem preparou um kit emergencial de pelo menos um mês está na folga. Quem leva as coisas na brincadeira está nas filas dos supermercados. Quem dormiu está pedindo auxílio para o governo e não está encontrando. Mas eles avisaram. Vamos fazer justiça, porque eles avisaram um mês antes. E quase ninguém fez o dever de casa. Deveriam ter feito. Por isso que muitos foram pegos despreparados. O apagão aconteceu, irmãos, depois de 48 horas do sepultamento de Francisco. Estão falando que isso é uma manifestação das trevas em concordância a tudo aquilo que eu falei para vocês que houve e que ninguém ousou falar. Vocês podem achar que foi coincidência, mas não foi. Francisco não saiu de cena. Nos bastidores, ainda corre a agenda dele. Fato é que 80% daqueles que fazem parte do conclave foram eleitos a dedos por Francisco. E aí, irmãos? Eu não falei para vocês que algo relacionado a algum evento ia acontecer? Pois é, aconteceu. Isso é um teste, irmãos. O sol ele está morrendo. Ele está ficando cada vez mais escuro e eles sabem. Por isso não estão comentando nada. O teste é para os despertos. Quem dorme não aprendeu ainda. Eles nasceram para viver na Matrix. Por isso que vocês já furaram a bolha e precisam agora de se organizar para sair das cidades o mais rápido possível. Não adianta, irmãos, estocar e ficar em casa apenas. É preciso partir para o nível 2, sair fora do sistema. Irmãos, em determinado momento, vai acontecer aqui, no país do papai, comandado pela entidade faraônica, alguma coisa que vai pegar muitas pessoas desprevenidas, milhões. Quando isso acontecer aqui, isso vai virar uma desgraça. Imaginem sem energia aqui. Um dia sem energia, irmãos. Quem estiver operando na UTI, no CTI, na emergência, o que eles vão fazer? Imagina isso aqui sem luz, irmãos. A turma do amor vai querer que você divida o almoço. E se não dividir, papai manda te pôr na gaiola. Imaginem o tanto de lei que vai ser aprovada no escuro. Imaginem conchavos sendo feitos e trabalhos que ficaram sem fazer. Imaginem. Imagine sua casa sendo arrombada. Na Europa, irmãos, existem leis. E aqui? Qual a segurança que esse pai pode oferecer para o povo? Vocês acham que temos alguém governando? Acorda, irmãos. O que o tal fez desde que entrou no trono? O quê? Qual a obra, ação social, verbas para educação, saúde, segurança? O que aquela entidade fez para a gente? Vocês ainda estão dopados com o aroma do amor? Qual a boa ação que Jezabel fez? Qual? Viajar, gastar, viajar, rir, debochar, comer farinha em pó, usar erva, fazer eventos de 32 milhões, desacatar autoridades, viajar, gastar, viajar. É isso aí. Acordou? Agora eu te pergunto, como você vai lidar com uma situação dessas? Você tem que lembrar que está num terreno hostil, desgovernado por uma confraria de companheiros. Eles estão preocupados, irmãos, em ganhar, calar, reprimir, somente isso. Acordaram? A nossa realidade é diferente. Aqui ninguém vai te avisar. Existe falta de informação das tais autoridades. Vocês vão ouvir
esse tipo de mensagem só em canais sérios. Você não despertou ainda? Você ainda confia que o papai vai fazer alguma coisa? Imaginem, irmãos, sem energia, sem internet, sem governo, com um monte de manos na rua. Que vai virar isso aqui? Vocês acham que os manos vão querer só um celularzinho para tomar uma cervejinha? Acorda! Vocês precisam de começar a sair da bolha. Será, irmãos, que esse kit 72 horas que os europeus mandou a população deles fazer é por causa dos 3 dias de escuridão, irmãos? 72, 3 dias. Será, irmãos? Será que eles estão sabendo de algo que nós não estamos? É claro que sim. Irmãos, estão falando que com a entrada desse 8º rei, vai haver um grande sinal no céu. Será que é os 3 dias de escuridão, irmãos? Será que é um asteroide, um segundo sol? Depois de tudo que Francisco fez, eu acredito que algo vai acontecer. Por isso, eu vou tornar a pedir para vocês. Estoquem alimentos, medicamentos e água. E outra coisa, irmãos, compartilhe o vídeo, deixe o like. Quem sentir no coração em nos ajudar com o Pix, nos ajudem. Nossa situação não é muito boa, irmãos. Ainda não temos quase nada. Se você sentir no seu coração, nos ajude. No próximo vídeo, eu vou divulgar os nomes dos irmãos, daqueles que estão ajudando. Se você não tem como ajudar, então compartilhe o vídeo, ore por nós. Seja luz. Exerça seu papel de cristão. Amém, irmãos? Então fiquem espertos, porque algo grande vai acontecer. E nós precisamos de quê? De vigiar. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Amados.